Tato Castro aqui mais uma vez para trazer hoje um vídeo sobre audiovisual, e hoje eu tô nesse ambiente aqui justamente para ser uma coisa um pouco mais natural. Quero conversar nesse vídeo sobre coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu iniciei no audiovisual, coisas que normalmente eu tenho conversado com pessoas que são mais íntimas, mais próximas, uma galera que está começando no audiovisual, uma galera que está no mercado, que está buscando seu lugar. Principalmente esse vídeo é para galera que talvez entrou no audiovisual numa perspectiva muito do que viu através das redes sociais. Talvez o seu interesse em trabalhar com audiovisual surgiu de ver alguns profissionais no Instagram, de ver alguns profissionais aqui no YouTube, e talvez isso trouxe uma perspectiva, eu não vou dizer errada, mas um pouco fantasiada do que é realmente trabalhar com audiovisual. Então eu quero trazer aqui 5 verdades que eu gostaria muito de ter ouvido e 5 verdades que eu acho importante demais que quem trabalha ou quem está iniciando o trabalho com audiovisual tenha isso em mente, para que principalmente possa executar um bom trabalho, cuide da sua carreira, cuide da sua saúde. Então vamos trocar uma ideia um pouquinho, talvez mais coach hoje, mas é com o propósito de te trazer realidades, verdades que talvez você só vá conversar isso com alguém que tem um pouco mais de intimidade e vai te falar realmente a real. A primeira verdade para mim, ela é simples, mas cruel. Muitas vezes o talento ele vai ser superestimado. O que a gente precisa aprender é que no audiovisual muitas vezes o que vai te sustentar e te manter é a paciência, não é somente a técnica. A técnica ela é sim importante, mas eu conheci alguns profissionais que tinham técnica, tinham habilidade, mas não tinham paciência ou não tinham talvez habilidades sociais de se conectar com outras pessoas, e com certeza eles sofreram muito mais do que se eles tivessem essas habilidades. Então o cenário audiovisual ele vai te testar muitas vezes antes de te aplaudir. Isso é algo que você precisa compreender. Não é somente a técnica. Estava até conversando essa semana com um profissional que também trabalha na área a respeito de algumas coisas que a gente acaba vendo, principalmente por causa de redes sociais, e essa é uma área onde você precisa ter muito cuidado. Mas o audiovisual ele é uma combinação de coisas, e eu acredito que uma delas é a sorte. Se você for conversar com alguns profissionais que estão aí talvez em relevância no mercado, você vai ver que a história deles tem duas combinações: muito estudo, muita ralação, muita capacitação, mas uma pitada de sorte. Não tem como você querer replicar exatamente os passos de alguém porque ele encontrou pessoas em tempos, em times diferentes, em necessidades diferentes, e aquilo se conectou de uma maneira que foi bom para todo mundo, abriu portas, abriu oportunidades, e essa pessoa possivelmente estava pronta para aquela oportunidade. Então, uma coisa que você que está iniciando no audiovisual precisa aprender é se capacitar, mas não com a promessa de que isso vai ser o suficiente, porque você vai ter que ralar muito, você vai ter que correr muito atrás, você vai ter que talvez fazer muita coisa que você não gostaria de estar fazendo. E quando eu digo isso, estou falando assim de nichos de mercado. Talvez você tenha vontade de trabalhar com moda, talvez você tenha vontade de trabalhar com videoclipes, vamos dar um exemplo, mas você vai talvez fazer outras coisas que você nem gosta de postar, nem gosta de mostrar, mas que vai pagar a conta. E é assim que funciona. O mercado, em sua grande maioria, é assim que ele funciona. A segunda verdade para quem trabalha com audiovisual é que ninguém valoriza a estética até precisar dela. Você vai ouvir em muitos ambientes que talvez não entendem a complexidade de montar uma iluminação, de montar um ambiente como esse, de que é só apertar um botão, de que é só ligar a câmera, apontar para um lugar e pronto. A estética, a imagem, tudo tá perfeito do jeito que precisava. Mas é na hora que o cliente talvez precisa de uma estética, de um conhecimento, de uma habilidade que você tem, que com certeza ele vai se lembrar de você. E às vezes ele vai até, na sua incompreensão de mercado, barganhar com preço, isso é normal, e talvez você vai não pegar aquele trabalho se você decidir por não abaixar o seu preço. Eu acho isso relevante. A partir do momento que você está investindo em conhecimento, está investindo em equipamento, você precisa ter um preço mínimo para trabalhar, e talvez esse cliente vai pegar uma outra pessoa. E pode ser que essa pessoa atenda as expectativas dele, ou pode ser que não. Dependendo do preço que esse profissional está cobrando, há uma grande possibilidade dele não atender essa expectativa.
Então não espere uma valorização do mercado de início. Não espere que porque você fez um curso de audiovisual ou que você está investindo na sua carreira que as pessoas vão perceber e isso vai aumentar o seu cachê, vai aumentar o valor do seu trabalho. Não. Isso vai te proporcionar, e aí voltamos para o primeiro ponto, vai te proporcionar oportunidades de mostrar aquilo que você sabe, de mostrar aquilo que você entende e de mostrar o quanto você agrega valor para o seu cliente, seja fazendo uma assistência para um profissional, mostrando que a sua habilidade técnica ajuda aquele profissional a chegar no resultado que ele precisa, seja sendo o diretor de fotografia de um trabalho ou de uma publicidade. Mas a sua habilidade técnica ela vai sendo testada aos poucos, até que você começa a trabalhar com clientes que entendem o valor do audiovisual, que entendem o quanto custa um audiovisual bem feito e que principalmente te valorizam por aquilo que você entrega. Mas já quero te adiantar que não é assim no início. Eu tenho trabalhado com audiovisual já há mais ou menos 12, 13 anos. E quando eu digo trabalhando do audiovisual há 12, 13 anos, não quer dizer que eu estou vivendo só do audiovisual há 12, 13 anos. Há uns 13 anos eu comecei a trabalhar com audiovisual, comecei a fazer alguns trabalhos, alguns projetos. A partir desta habilidade eu fui trabalhar com uma área mais técnica de streaming, numa área mais técnica principalmente conectada à igreja que eu faço parte. Fiquei lá durante alguns anos, ali a gente trabalhou muito com streaming, com celebrações online, isso trouxe um pouco de conhecimento também através desse mundo que faz parte do audiovisual, mas que é totalmente diferente. Então eu comecei a atuar numa área mais técnica, mas agora nessa área de streaming, que também faz parte do audiovisual, mas acaba sendo um outro universo do audiovisual. Tem muitos contextos que fazem parte do audiovisual, mas que são bem diferentes do seu modo e maneira de trabalhar. E depois de um tempo eu fui trabalhar numa produtora dentro da igreja também, e aí onde eu estava mais ativamente fazendo aquilo que eu já realizava em outros ambientes, projetos que eu já realizava em outros lugares, mas conectado a isso que eu fazia. Então, estar no audiovisual não era só estar vivendo unicamente do audiovisual, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar ali, mais conectado a essa habilidade do audiovisual, e aí estava num ambiente fixo, até que a partir desse ano eu comecei a trabalhar somente dos meus projetos de uma maneira mais autônoma, de uma maneira mais empreendedora, vamos dizer assim, fazendo portfólio de anos, trabalhando com pessoas diferentes, fazendo conexões, fazendo aquilo que a gente chama de network, porque isso vai te trazer um leque de possibilidades para que você possa talvez dar esse passo. Costumo dizer que esse passo de talvez abandonar uma CLT para empreender não é simples, não é de uma hora para outra, não é assim, comprei uma câmera e tô saindo fora, vou largar o meu trabalho. Não é assim que funciona. Então você precisa ter isso em mente e entender como o mercado funciona para que você não venha se frustrar. A terceira verdade que você precisa entender é que comparação é algo que pode te destruir. Na verdade, as redes sociais, elas acabam sendo uma bênção e uma maldição. Por quê? Porque através dela, muitos outros projetos começaram a nascer e esses projetos precisam de audiovisual. Seja para gravar criadores de conteúdo, seja para gravar projetos para marcas que agora produzem muito mais vídeos do que produziam antigamente. Mas isso também traz ponto de atenção, porque tem muita gente fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo tem muita gente que nem tá na rede social, mas a gente acaba se comparando com a galera que talvez tá viajando para fora, tá fazendo grandes marcas, tá realizando projetos mais glamurosos, e isso pode talvez tirar um pouco da sua paz. Entenda que o cenário audiovisual é muito além do que aquilo que você vê, do que aquilo que nós vemos no Instagram, no YouTube. Vai muito além do que essa pequena camada online mostra, e tá tudo bem, porque eu também faço parte dessa camada do meu jeito, não de uma maneira glamurosa ou de uma maneira ostentando, mas tentando também ter uma voz, tentando também ajudar pessoas, tentando também me conectar com pessoas através do audiovisual, mas não se compare. O seu tempo não é o mesmo do outro, suas oportunidades não são as mesmas, a sua sorte não é a mesma, é aquilo eu volto a dizer, talvez você tenha as mesmas habilidades ou até habilidades maiores, técnica e conhecimento maior do que pessoas talvez que você está vendo e que estão num nível profissional, vamos dizer assim,
fazendo marcas muito maiores e projetos que talvez você gostaria de fazer. Mas a gente precisa entender que a gente está em contextos diferentes, sejam eles geográficos, sejam eles etários relacionados à nossa idade, sejam eles de realidade de vida. Talvez você é um cara solteiro e que pode fazer um mochilão e gerar um conteúdo durante uns 6 meses, uns 3 meses lá fora e fazer um conteúdo, um portfólio muito bom, e isso com certeza vai te gerar oportunidades. Mas talvez você é um cara casado, com filhos, assim como é a minha realidade, e que o audiovisual é uma ferramenta de trabalho. Não é um glamour, não é uma busca por ser conhecido, é uma ferramenta de trabalho ao qual nós temos prazer de fazer, temos prazer de executar, temos prazer de realizar, mas que é uma ferramenta de trabalho. E isso não vai permitir que você saia aí fazendo um mochilão por 6 meses, deixando sua família para trás. São tempos diferentes. Então, evita a comparação. Sei que é uma palavra muito clichê, é um papo muito clichê, falar assim, não se compare com ninguém. Se necessário, faça uma terapia, procure um psicólogo, porque nós lidamos com muita informação, com muita coisa o tempo inteiro, inclusive para que a gente possa estar atualizado também do que está acontecendo. Mas a gente precisa cuidar do nosso emocional em relação à nossa ansiedade, à nossa comparação e como a gente observa o mundo do audiovisual através do Instagram, através do YouTube, porque, mais uma vez, eu preciso dizer, o audiovisual não é só o que a gente vê na rede social. A quarta verdade é uma verdade que você precisa entender, principalmente se você tem criado conteúdo ou trabalhado com criação de conteúdo. É aprender a controlar as suas expectativas. Um vídeo como esse aqui, ele pode ser um vídeo que venha performar muito bem e que as pessoas se conectem através daquilo que existe nele, ou pode ser um vídeo que não gera interesse das pessoas. E é meio relativo, existem vários cursos, projetos e vídeos que querem te ensinar como ter o hack, como ter a habilidade de fazer vídeos que viralizam, mas o bem a verdade é que as redes sociais é uma grande área, uma zona de teste, onde você vai testar muita coisa até que você comece a performar naquilo que, não vou dizer dá certo, mas naquilo talvez que conecta a sua mensagem com as pessoas que desejam ouvir a mensagem. Então, quando a gente cria conteúdo aqui, a gente precisa lidar com essa expectativa, que é a parte mais difícil de criar o conteúdo, é continuar criando quando a gente tem a sensação de que não tem ninguém olhando. É algo que nós precisamos testar a nossa constância, testar a nossa persistência, e é isso que vai nos diferenciar. E talvez, porque não há promessa nenhuma, fazer com que a gente atinja os nossos objetivos. E a quinta verdade que eu gostaria muito de ter ouvido e que eu gostaria muito que pessoas que estão iniciando possam aprender o mais rápido possível é que ninguém te ensina a aguentar o silêncio. Muitas vezes, principalmente quando você começa a empreender no audiovisual e começa a trabalhar unicamente com isso de uma maneira onde você não está conectado a uma produtora, trabalhando para alguém ou para uma empresa, principalmente lidar com a inconstância. A inconstância o quê? A inconstância dos meses, por mais que você tenha uma previsibilidade, existem situações adversas que podem gerar cancelamento de datas, de projetos, e aí você pode sim, deve se proteger de uma maneira jurídica, vamos dizer, mas a grande realidade é que alguns projetos a gente não consegue ter essa previsibilidade e ter essa garantia jurídica, porque às vezes é um trabalho que precisou trocar uma data, e por causa dessa troca de data você abriu mão de fechar outras datas, e agora aquela data ficou em aberto e não tem como você cobrar do cliente. Talvez eu tenha vários comentários aqui que, não, você precisa se proteger e tal. Eu entendo. Em algumas camadas isso é possível. Eu trabalho com algumas camadas de produções que aí esse contrato, essa previsibilidade, ou vamos dizer assim, até essa multa por causa da data, ela é possível, mas na grande maioria não é. Na grande maioria de médios produtores, isso não é uma realidade. E aí você vai precisar lidar com essas situações onde talvez existe até um meme que fala empreender no audiovisual é uma montanha-russa, onde você não sabe se vai ganhar 2 mil ou 50 mil. E essa é a verdade. Pode ter um mês que você faça muitos projetos e aí você vai receber um valor relevante. Podem existir meses que talvez você
fique um pouquinho mais apertado. Mas é algo que você precisa aprender a lidar. Por isso que nem todo mundo tem um emocional para empreender. Por isso que nem todo mundo eu aconselho que, não, vai lá, larga a sua CLT, larga essa previsibilidade, larga isso que você tem, que vamos dizer assim, de uma maneira é segura. A pessoa pode ser mandada embora? Claro que pode, todo mundo pode ser mandado embora, porém, é uma maneira segura de saber que no próximo mês você tem ali aquele valor que vai cair. E nem todo mundo sabe lidar com essa montanha-russa de emoções de saber como vai ser o seu próximo mês. Então, claro que existem contratos que são mais recorrentes, você consegue ter ali uma previsibilidade, mas a grande maioria, pelo menos da minha realidade dos projetos, eles chegam ali com 15, 10 dias, às vezes uma semana de antecedência entre marcar a data e executar o trabalho. Então, são coisas que você precisa ter ciência de que é algo que você vai precisar lidar. E essas verdades, elas podem não ser bonitas, mas elas são libertadoras. Mas eu quero, através da sua experiência também, deixa aí nos comentários, talvez, o que você pensa sobre esse bate-papo. O que você pensa sobre essas 5 verdades que não são absolutas, mas são as verdades ao qual eu fui confrontado ao longo desses últimos anos trabalhando com audiovisual. Talvez você tenha uma outra perspectiva e eu quero também bater esse papo, trocar uma ideia através dos comentários aqui do vídeo. Quero deixar uma série de vídeos onde eu quero conversar francamente, principalmente com quem está iniciando nesse mercado e trazer um pouquinho, pelo menos uma reflexão daquilo que eu tenho vivido ao longo desses anos. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço.